Olá, queridas e queridos, como estão? Hoje a gente vai ter uma história bem bacana com um personagem que eu tenho certeza que vocês vão adivinhar aí. Vê só, esse personagem, ele é confeccionado de madeira, isso mesmo. Ele anda, ele fala e quando ele mente, seu nariz cresce. Que história é essa? De que personagem é esse que a gente está falando? Isso mesmo, Pinóquio! Olha só que legal. Então, vamos chamar a história? Para chamar a história, a gente precisa cantar bem alto, bem animado aí na casa de vocês, para que a história ela venha rápido. Vamos lá? Uma história, vou contar. Conte até três, uma história eu vou contar. Uma história eu vou contar. 1, 2, 3. Era uma vez um homem muito, mas muito solitário. Ele não tinha família, ele não tinha filhos, mas ele adorava fazer bonecos de madeira para passar o tempo. Ele tinha um sonho de ter um filho para fazer-lhe companhia. Então, um certo dia, esse homem, que é chamado Gepeto, resolveu fazer um boneco diferente, um boneco que fosse seu amigo, sua companhia nos momentos mais solitários. E foi isso que Gepeto fez. Um certo dia, ele pegou uma madeira muito, mas muito legal, muito bacana e transformou em um boneco. No final do dia, pegou aquele boneco, levou para sua estante e deixou lá. E foi descansar. Durante a noite, algo inédito aconteceu. Isso mesmo, uma fadinha azul surgiu. E essa fadinha transformou aquele boneco de madeira em um boneco falante, em um boneco que andava, em um boneco que fazia de tudo como uma criança qualquer. Só que quando Gepeto acorda de manhã e vê aquilo tudo, vê aquele boneco de madeira falando, andando e chamando de pai, Gepeto fica tão alegre, mas tão feliz com aquela situação e abraça aquele boneco como se fosse o seu filho. E então ele vê que o sonho dele estava sendo realizado. E Gepeto então dá o nome daquele boneco de Pinóquio. Gepeto, depois de abraçar seu filho, fez uma matrícula de Pinóquio na escola para que ele fosse uma criança como outra qualquer, que estudasse, que escrevesse, que lesse. E então foi isso que aconteceu. Pinóquio seguiu seu caminho para a escola. Só que quando ele estava seguindo para a escola, ele ouve um som diferente, nunca mais ouvido antes. Nunca que ele tinha ouvido esse som antes. Então, ele se desviou-se do caminho da escola e seguiu aquele som. Durante o caminho, ouve-se uma voz na consciência de Pinóquio. E essa voz lhe dizia: não faça isso, o seu pai disse que você precisa ir à escola, não desvie do caminho. Mas Pinóquio não ligou. Pinóquio seguiu o caminho ouvindo aquele som, aquele barulho, quando de repente ele encontra uma multidão aplaudindo, uma multidão rindo animada. Era um teatro de mamulengos, isso mesmo. E Pinóquio ficou encantado com aquilo que ele nunca tinha visto antes e também começou a ficar muito animado, feliz, gritando de alegria. Quando o dono do teatro viu aquele boneco de madeira rindo, pulando, falando, e então chamou Pinóquio para participar do teatro. Mas todo mundo gostou daquela atração, gostou de Pinóquio. E no final do show, o dono do teatro deu moedas de ouro a Pinóquio. Isso mesmo, moedas de ouro a Pinóquio. Ele ficou tão feliz, tão agradecido, que resolveu seguir novamente o caminho da escola. Quando ele chega próximo à escola, surgem 2 homens maus.
Esses homens maus, eles queriam pegar as moedas de Pinóquio, mas ele era muito inocente e não acreditava na maldade. Os dois homens convidaram Pinóquio para comer, encher a barriga e descansar em uma hospedaria ali próximo. Pinóquio, então, resolveu ir, seguiu os dois homens e foi. Comeu, encheu a pança, quando deu aquele soninho e descansou. Enquanto Pinóquio estava descansando, ele sonha que aquelas moedas iam deixar o seu pai e ele ricos, que nunca mais eles iriam precisar trabalhar. E Pinóquio desperta. Quando ele desperta, os dois homens maus fazem uma proposta para Pinóquio. Disse a ele que se ele plantar aquelas moedas de ouro, vai surgir uma árvore que vai dar muitas outras moedas e ele vai ficar rico, que seu pai não precisa trabalhar. Pinóquio fez isso, concordou com os dois homens maus, porque ele era inocente. E aí caiu na armação. Ele plantou as moedas de ouro e ficou ali sentado esperando aquela árvore brotar. Só que demorou muito, mas muito, e Pinóquio caiu no sono novamente. Enquanto Pinóquio estava dormindo, os dois homens maus pegaram as moedas e foram embora, sumiram no mundo. Pinóquio desperta, vê a situação, fica muito, muito triste com aquilo e não quis mais voltar para casa, porque seu pai iria ficar bravo e triste porque ele não fez nada daquilo que deveria ser feito. Não foi para a escola, não seguiu o caminho que ele tinha dito. No meio do caminho, Pinóquio encontra uma mulher de azul. E aquela mulher era a fadinha. E ele pede ajuda à fadinha. E a fadinha diz a ele: cadê o seu pai? Cadê a sua família? Onde você mora? E Pinóquio, pela primeira vez, ele diz que não tem pai, não tem família. E aí o seu nariz, cresce, porque ele mentiu a primeira vez. O seu nariz cresceu. A fadinha viu que o nariz dele cresceu após ele falar aquilo e percebeu que ele estava mentindo. Ele mentiu. E então, depois de ele ter mentido, a fadinha disse: siga o caminho da sua casa e vá ficar com o seu pai. E ele prometeu que iria fazer sim aquilo. Então seu nariz voltou ao normal. E Pinóquio seguiu o caminho para casa, todo contente e alegre, e disse que iria fazer o quê? Iria contar a verdade ao seu pai de tudo o que aconteceu. Foi isso que Pinóquio fez. Seguiu o caminho para casa, todo contente. Quando chega em casa, observa na porta de sua casa um recado que o seu pai deixou. No recado constava lá: não estou em casa, saí para procurar Pinóquio. E aí Pinóquio seguiu seu caminho. Começou a procurar por toda a cidade, pelas lojas, e nada de encontrar o seu pai. Ele pegou um barquinho e começou a nadar, quando de repente, vrum, uma tempestade aconteceu. O barquinho virou e Pinóquio caiu na água. E aí surge um personagem que comeu, que engoliu Pinóquio. E lá na barriga da baleia encontra o seu pai, que também tinha sido engolido pela baleia quando foi procurar Pinóquio. Quando ele se encontrou com seu pai, ele contou toda a história, abraçou seu pai, pediu perdão, e os dois, depois de se abraçarem e de estarem movimentando muito dentro da barriga da baleia, eis que a baleia não aguenta aquela movimentação e vomita os dois, coloca os dois para fora. E os dois seguem para casa felizes, contentes e abraçando. E segue o caminho de sua casa. Depois de muito tempo dos dois se darem bem, dos dois estarem felizes, de Pinóquio não mentir mais, fazer as coisas que o seu pai aconselhou, que são as coisas corretas, a fadinha azul novamente surge. Ela surge agora para transformar aquele menino que era de madeira
em um menino de carne e osso, isso mesmo, um menino que iria se transformar em uma criança como outra qualquer. Então Gepeto ficou tão feliz, mas tão feliz com aquilo realizado, porque o seu sonho de ter um filho foi realizado e viveram felizes para sempre.